paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio, do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura no propósito de ver a Bíblia em um ano. Hoje é a leitura de número 30 e vamos ler Êxodo 28, 31 e Provérbios 5. Vamos iniciar nossa leitura? Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, e façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada e um éfode que estará sobre ele será de sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomará duas pedras sardônicas, e lavrarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o valor de selos. Lavrará essas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, porém memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, e de obra de feira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo e de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os nomes engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidos como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então meterás 2 cadeiazinhas de fieira e de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Fará também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras de éfode abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de ouro esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis,
os anéis do éfode por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separar o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecido ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas dos mantos ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem a todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes as cintos também, lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirá com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fazer-lhes também calções de linho para cobrirem a carne, nua serão dos lombos até as coxas. Estarão sobre Arão, sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para administrar no santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Isto é que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros em mácula, e pão asmo, e bolo asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo o farás. E o porás no cesto, e o trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás vestes, e vestirás Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral. E o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto Arão e a seus filhos, e lhes atarás a tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver nele, e queimará-os-á sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por
pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em 2 partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar, e o holocausto será para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e os espigarás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com gordura que houver nele, e o ombro direito, porque é carneiro da consagração. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás em suas mãos e o queimarás do altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, do sacrifício pacífico, e a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles, sagrados neles. 7 dias o vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feito expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar, queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, fará Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias o consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e os ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor.
onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados a farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais fará de madeira de cetim, e o forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso de especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas da tarde, o queimarás. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma voz no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando contares, pura que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao rolamento, e metade de 1 ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, e metade de 1 ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nelas lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cada cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo.
Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem no sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me servirá o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, eônica e gálbano, estas especiarias aromáticas em incenso puro de igual peso. E disto fará incenso um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência e de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesma com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém no 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados, os filhos de Israel, e celebrando os sábados nas suas congregações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua pedra escritas pelo dedo de Deus. Agora estaremos vendo Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favas de mel, e ao seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não ponderará a vareda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca.
Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não os dê a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entregue na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a apreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacie-se os teus seios em todo o tempo, e por seu amor ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplanta todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem coração andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos orar neste momento pela leitura que acabamos de ler. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos e glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Agradecemos a Ti por essa oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Esta leitura que estamos fazendo com propósito, ó Pai, de ler a leitura em um ano, de Gênesis, Apocalipse até dezembro. Senhor, meu Deus, te peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, e a cada um, meu Pai, que está fazendo parte desta leitura, que está acompanhando esta leitura, Senhor, que Tu possa preparar uma bênção toda especial, meu Pai, que possamos andar nos Teus caminhos e possamos, ó Deus, ter entendimento a cada dia mais da Tua leitura, que possamos, Senhor, guardar esta leitura nos nossos corações e colocá-la em prática, Senhor. Pai, te peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E, Senhor, aquelas pessoas que estiverem no meio do caminho, tentando desistir da leitura, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas na fé, no ânimo, para que elas possam dar continuidade a essa leitura, que não pare pelo meio do caminho, Pai. Esta é a minha oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e amigos, reforço ainda mais aqui um conselho, um pedido, que a gente não desanime no meio do caminho, assim como eu já pedi ao Senhor na oração que acabei de fazer, que a gente não pare pelo meio do caminho. Se porventura a gente, no meio do caminho, não conseguir ler um dia da semana, por algum afazeres, algum trabalho, alguma coisa, nós temos o domingo para colocar a leitura em prática. Então são 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a gente para e coloca a nossa leitura em dia. Vamos pegar com fé que o Senhor estará nos abençoando. E vamos aguardar aqui a próxima leitura. Em nome de Jesus. Amém.